João Paulo Ramos, TV Conservadora, aqui no papo com o Dr. Bebeto Anastácio, vereador, policial, servidor público de longas datas, muito serviço prestado aqui no Crato, na sociedade, mais um serviço prestado como o de ontem que nós acompanhamos. Bebeto, a pergunta que o pessoal sempre não quer calar sobre a direita é sobre a legalidade das ações do STF. O que é que você tem a dizer sobre as decisões desse processo de fake news? Primeiramente, João Paulo, obrigado pela oportunidade. Há dias já que eu estava querendo me pronunciar a respeito, mais longe de qualquer ideologia político-partidária e me aproximando o máximo da verdadeira democracia e dentro do que um Estado democrático de direito ele realmente cobra de cada cidadão, de cada agente público ou seja agente político, na esfera que for. Então eu estava querendo porque eu acredito que, primeiramente, essas manifestações que está havendo aí, país afora, né? Porque elas têm um chamamento, eu acho que não adequado para o momento. Eu acho que o chamamento não é para atacar as instituições, e sim os atos de algumas pessoas que fazem parte dessas instituições, né, que estão ferindo de morte com os seus atos e suas opiniões, ferindo de morte a própria instituição. Olha, por exemplo, o juiz, ele está para julgar dentro, né, do seu convencimento, conforme o que está nos autos do processo, com imparcialidade. A partir de que esse juiz, ele passa a sair do seu campo, da esfera jurídica, e começa a opinar, a emitir opinião sobre política partidária, sobre política pública, sobre comportamentos de determinados políticos, a partir do momento que ele passa a agir dessa forma, ele está se comparando ao próprio político. Então aí, ele assina uma autorização para que as críticas recaiam sobre ele. Por quê? Porque aquele político faz parte de um campo em que pessoas defendem aquela ideia, né? Defende aquela ideia. Então aí o juiz, quando ele sai do seu campo de julgar, né, com imparcialidade e somente dentro das provas dos autos, e começa a agir como comentarista político, ou então como psicólogo, dando opiniões sobre o comportamento de determinados políticos, então ele abre sim a oportunidade para que outras pessoas comecem a fazer também sobre ele, sobre, infelizmente, a própria instituição na qual ele faz parte, né? Fazer juízo de valores sobre esta pessoa. Então é importante que a gente comece com isso, a gente pare, e as pessoas que estão aí fazendo os movimentos, eles parem um pouco de atacar a instituição por si só. Não atacar a instituição, e não deve atacar a instituição. As instituições, principalmente como o STF, ela deve ser mantida no nosso país. O importante é que, dentro da ordem, dentro da legalidade e sob a luz e a proteção constitucional, como a responsabilidade que a Constituição também traz para que os cidadãos possam também agir, contrário à Constituição, contrário à lei, esses sim devem ser, né, constitucionalmente e legalmente atacados. Então, que as pessoas aqui, eu acho que para ter uma maior legalidade, né, para que um maior engajamento, eu acho que as pessoas deveriam parar de atacar as instituições e começar, assim, dentro da legalidade, começar a combater os atos abusivos existentes dentro dessas instituições, seja ela qual for, seja ela poder executivo, legislativo ou judiciário. Você estava dando um exemplo aqui sobre a questão do processo das fake news aqui, nesse artigo aqui que ele elencou. Tem como você explanar melhor para que o ouvinte entenda, o telespectador, sobre esses vícios que já tem jurídicos nesse determinada ação? Vamos falar que eu vou dar minha opinião jurídica do fato, né? Minha opinião jurídica é que esse inquérito, né, sobre as fake news, ele é completamente inconstitucional, né? Primeiro porque quem está presidindo o inquérito é um dos que se acham que é vítima. Ser vítimas, né, dos supostos ataques ali apurados. Então, no nosso sistema acusatório, né, que é através de inquéritos, né, seja administrativos ou policiais, em regra, quem preside esses inquéritos, né, no caso, às vezes o Ministério Público diretamente, ou os delegados de polícia, né, autoridade policial, ou estadual ou federal. No caso aqui, deveria ser presidido por um delegado de Polícia Federal após requisição, né, do
do Supremo Tribunal Federal, do ministro do Supremo Tribunal Mas Federal. não o próprio ministro executar e fazer todas as diligências. Não, não pode. Mesmo que ele aqui, o ministro depois, o ministro Alexandre de Moraes, ele solicitou auxílio de 2 delegados que foram nomeados para auxiliá-lo. Então, o primeiro ponto é esse, né? Foge completamente. O segundo, João Paulo, é que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ele tem a figura do inquérito, mas para aqueles atos cometidos ali no âmbito interno e também na área do STF, do Supremo Tribunal Federal. Fato que não corresponde ao que está sendo apurado. Então, eu acho que aí está ferindo, sim, nesse ponto aqui, a minha opinião, né, o meu conceito como jurista, é que aqui está o STF, neste caso aqui está agindo, o STF não. Quem proferiu aqui essas decisões está agindo como um poder moderador, ou seja, acima da Constituição Federal, porque está lá na Constituição que diz quem é competente para apurar atos lesivos à União, ou então algum crime, né, que faça parte de algum agente federal, no caso o STF, deveria ser pela Polícia Federal, e não pelo próprio STF. E aqui a Polícia Federal está se comportando, né, não por querer, mas por determinação, como coadjuvante nesses atos aqui. Inclusive, o juiz ele não pode mover uma causa, iniciar uma causa. Ele tem que iniciar uma causa não como juiz, mas como pessoa comum, como qualquer um outro, dentro do Brasil. E nesse caso o STF está se colocando acima da lei, acima... O STF não. Quem proferiu esse tipo de causa está se proferindo acima da lei, acima de qualquer organização e acima até do organograma jurídico no Brasil que se dá à vítima. O processo seria o primeiro calúnia e difamação da fake news, iniciaria num processo comum e iria subindo, mas de forma alguma fazer como está sendo feito. O STF ele pode abrir inquérito para crimes, né, cometidos dentro ali da sua estrutura, dentro Da do seu instituição. seu espaço físico ali, e não fora, isso aí pode, né? Mas fora não. Não, aí no caso da fake news, neste caso aqui, a minha opinião, e eu acredito que a gente deve ter eu tenho certeza que mais outros advogados no Brasil inteiro pensam como eu estou pensando. Só para entender o processo da fake news que a gente está falando aqui, pessoal, é o processo que a Joyce disse que era vítima e depois ela apareceu como autora, inclusive com áudios. É o que o Heitor Freire disse que era vítima, que inclusive de várias pessoas de fake news, etc. E não eram fake news, eram memes, e os memes se espalham normal, né? Mas como o Sinfrônio faz, é uma brincadeira que outra pessoa faz, e o STF toma aquilo como verdade absoluta e vem a querer perseguir esse pessoal. É tanto que muitos comediantes, muitas pessoas ligadas à direita, muitos youtubers estão sendo colocados de mão, justamente sobre isso. E repassando, memes, a gente aceita um aqui, replica, outro replica, outro replica. Não há uma fake news para denegrir a imagem de ninguém. É uma coisa que ocorre naturalmente entre os movimentos de direita, quando a gente vê uma falha de alguém nas suas atitudes. Ô, João Paulo, eu quero só aqui ler o que diz o artigo 43 sobre o inquérito, né, o artigo 43 lá do Regimento Interno do STF, sobre o inquérito, né, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Diz o seguinte: ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridades ou pessoas sujeitas à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro. Então, aqui é bem claro quando diz, ocorrendo infração penal na sede ou dependências, né? Aí, até no parágrafo primeiro, nos demais casos, o presidente poderá proceder na forma deste artigo ou requisitar a instauração de inquérito à autoridade competente. Então, a autoridade competente para instaurar inquérito no âmbito do STF é a Polícia Federal, certo? Mas o importante aqui é porque quem está presidindo o inquérito se acha como vítima desse próprio inquérito e é quem vai fazer parte do julgamento. Então, quem vai julgar? Não pode, isso aí não existe num Estado democrático de direito. Olha, torno a dizer aqui, desde a década passada para cá, é que o STF começou a ter um protagonismo político. Ninguém vê isso em outras Suprema Cortes no mundo, nem na França, nem em Portugal, nem nos Estados Unidos, a gente não vê esse ativismo. A gente nem conhece quem é. Esse ativismo político. Aí foi porque alguns membros do STF começaram a opinar
Quando eles começaram a emitir suas opiniões políticas, então eles deram oportunidade para que as pessoas emitissem opiniões sobre os seus atos. Mas agora, como a coisa se tornou banalizada, criticar, e as pessoas, infelizmente, algumas pessoas não sabem fazer a crítica aos atos, e sim estão confundindo, aí muitos estão se passando por vítima, no qual uma boa parcela da sociedade hoje está vivendo enclausurada dentro de suas próprias opiniões. Hoje você não pode emitir mais nenhuma opinião que você... Inclusive foi preso hoje o Cabo Monteiro, não sei se você viu isso, por emitir opiniões contra o governo do Estado. Olha, aí houve um processo militar contra ele mesmo, e já houve um mandato de prisão e ele está em prisão domiciliar. Quer dizer, o ente julgador é o mesmo que se diz que é vítima. Olha, duas situações, e eu quero deixar para toda a sociedade brasileira fazer a sua análise, se já ocorreu isso, agora recentemente, ou se ocorrer as pessoas ficarem atentas. Vamos aqui. Recentemente foi aprovada a lei, e já está em vigor, aprovada, publicada, né, sancionada, publicada, e já está em seu inteiro vigor. A Lei 13.869 de 2019, que é a Lei de Abuso de Autoridade. Lá diz o seguinte, olha, divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Pois bem, o que é isso? É você pegar uma gravação, você está investigando uma pessoa, vamos dizer aqui, porque essa pessoa difamou alguém, ou essa pessoa estava chantageando alguém. Aí você pega uma gravação inteira, de 2 horas, e você, ao invés de divulgar, de apresentar e divulgar somente o trecho que era importante, interessava para provar aquele ato, você divulga tudo. E o mais, e dentro dessa gravação toda, poderia e tem segredos que a Constituição Federal não permite que sejam divulgados. Pronto. Como a intimidade da pessoa. Aí o que é que acontece? Quem fizer isso está cometendo o crime de abuso de autoridade do artigo 28 da Lei de Abuso de Autoridade. Certo? Que 2 condenações dá perca do cargo. Dependendo, né? Se você for condenado 2 vezes por abuso de autoridade, uma das sanções é você perder o cargo, independentemente de quem você seja. Então, se for delegado de polícia que faça isso, que divulgue, além do que é necessário, ele estará incorrendo em crime de abuso de autoridade. Se for promotor de justiça, do mesmo jeito. Se for juiz, do mesmo jeito. Então, nós temos que ver isso. Aqui no Brasil, o que é que está acontecendo? Se todas as pessoas que cometem crime estão sendo presas ou não. Ou só umas ou só outras. Só quem está respondendo processo. Só são umas pessoas ou são todas? O artigo 38 do referido diploma legal diz o seguinte: antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalidades da acusação. Formalizadas a acusação. Então isso quer dizer o quê? São aquelas pessoas que estão aí presidindo ou estão a julgar, seja processo ou inquérito, né? Que estão pegando e informando que fulano já fez isso, ciclano já é autor desses fatos, já estão divulgando como as pessoas... condenando antes do processo. Exato. Por exemplo, como no caso do inquérito que o presidente da República, ele responde por supostamente ter aí, querer interferir na Polícia Federal. Primeiro, atos preparatórios não se pune. Atos preparatórios não se pune. Mesmo que o presidente quisesse, só preparasse e não começou a execução dos atos, não é punição. A gente tem que ver, né? A gente tem que entender o que está acontecendo. Nem houve o ato preparatório, nem houve nada disso. Nada. A gente tem que entender o que está acontecendo no nosso país. Agora, a população é que tem que começar a deixar de atacar as pessoas e, dentro da legalidade, atacar os atos errados dessas pessoas. No STF tem pessoas boas, com certeza.
como em todas as outras instituições, tem pessoas boas. Quando se chama uma intervenção militar, a gente acha perigoso no sentido de que uns estão acreditando que seja a intervenção militar do artigo 142. A intervenção militar do artigo 142 não é um golpe, é para que os militares, né, as Forças Armadas, ali, eles simplesmente restabeleçam a ordem e a lei em algum ato, ou de um poder no outro, ou até mesmo de forças estranhas aos poderes. Então é isso. Até regulamentar. Olha, meu irmão, eu só acho uma tristeza muito grande. Nós estamos vivendo num país que nós não temos segurança jurídica mais. Eu milito, sou especialista em administração pública e direito administrativo e gestão pública, milito há anos já na esfera penal, mas nós estamos vivendo num país que não há segurança jurídica. Num país que não há segurança jurídica, esse país não atrai investimento, pelo contrário, foge, porque aqui nós não temos mais a possibilidade de ter o mínimo de certeza possível se o que é verdade hoje pela manhã, juridicamente, pode ser considerado como verdade à tarde ou à noite. Está perigoso o país, o Brasil está perigoso. A sociedade não sabe o risco que está correndo com tudo isso. Aqui eu estou apenas clamando ao povo brasileiro que pare de atacar as instituições. As instituições, elas têm que ser sólidas e cada vez mais solidificadas nos pilares da democracia e constitucionais. O poder emana do povo, mas o povo ele tem que ter uma noção do que está pedindo, do que está querendo. É isso, meu amigo. Nós não vamos confundir. O STF é o guardião da Constituição, mas infelizmente algumas decisões nós estamos vendo que a nossa Constituição brasileira não tem mais aquilo que nós tínhamos tanta fé em se agarrar com ela, com a mesma, se agarrar com a mesma. Nós não temos mais essa confiança de se agarrar com a nossa Constituição. Hoje eu não posso mais, de forma alguma, comentar qualquer princípio constitucional com a confiança e a segurança que eu comentava há anos atrás. Nós não temos. Então, confundiram, muitos estão confundindo ser guardião como ser um verdadeiro moderador. Aqui não é uma simples e uma mera crítica, né, ao que, como deve ser realmente o papel dos membros do STF. Quem sou eu? E o comportamento da OAB diante disso tudo? O que é que você tem a dizer? Eu respeito muito o órgão que eu faço parte, né? A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, mas eu acho que em relação a certas atitudes, a OAB ela tinha que se manifestar com um pouco mais de imparcialidade. E eu acredito que a OAB tem força suficiente e tem credibilidade suficiente para chamar muita coisa à ordem do que está acontecendo, muitos posicionamentos. E a militância do presidente da OAB, a partido de esquerda, de modo claro e cintoso, em colocar toda a ordem para uma questão política e não pela justiça? A partir do momento que o presidente de qualquer instituição, ele toma um partido de instituição principalmente, na qual, por exemplo, a advocacia é uma função essencial à justiça. A partir do momento que o presidente da OAB ou qualquer outro órgão da OAB, né, se posiciona politicamente, isso enfraquece muito. Deixa de buscar o justo para buscar o que se acha ideológico. Não, porque enfraquece. Porque todas as suas opiniões começam a não ter mais a credibilidade de outrora, que tinha antes, né? Começa, isso é fato, não estou me referindo única e exclusivamente ao OAB. São todas as instituições, é o que está acontecendo, infelizmente, com o STF. A partir do momento que certos ministros começaram a tomar certos posicionamentos, começaram a opinar
começaram a dar entrevistas, começaram a se tornar mais políticos e menos juízes. Olha o que aconteceu com o STF. O STF hoje, infelizmente, não vou dizer, não é uma vergonha. Para mim, a instituição STF não é uma vergonha, é uma instituição que eu honro. É uma instituição que eu acredito demais. E tudo que está acontecendo lá, nesses dias, naquilo que a gente é contra, principalmente o que a gente acha que está acontecendo, alguma afronta à Constituição nos atos de alguns juízes, tudo aquilo é passageiro. Tudo. Vai passar logo. Eu acredito que aqueles ministros, né, ali uns que estão lá, que estão fora de certos debates, eu acredito que vão chamar os colegas e vão dizer, olha, o Brasil é maior do que tudo isso. O STF é maior do que nós, do que todos nós. Então, o STF, ele tem que continuar a ser, ele tem que voltar a ser que eu posso te dizer, tem que voltar a ser aquele porto seguro, que todo advogado eu digo advogado que estuda, advogado sem esquema, que todo advogado gostaria de sempre estar as barras do STF, né? Mas hoje, torno a dizer, nós estamos vivendo um momento de insegurança jurídica. Não queiram, de forma alguma, tentar deturpar a nossa fala, outras pessoas tentar deturpar, no sentido de que nós não estamos clamando nenhum levante, nenhuma afronta, pelo contrário, nós estamos pedindo aqui que o povo brasileiro pare de atacar as instituições. Se fala do Congresso Nacional, temos eleições daqui a poucos anos. Então pronto, vamos fazer valer o direito do voto. Nós temos eleições daqui a poucos anos. População brasileira quer mudar o país? Tem uma coisa chamada Iniciativa Popular de Lei. Se unam. O Congresso não quer fazer? Vamos fazer leis de iniciativa popular. Vamos mudar a história do país. Se os políticos não querem mudar, não querem legislar sobre determinadas matérias, o povo legisla. Tem isso é constitucionalmente. A lei, se eu não me engano, foi a ficha suja, partiu de um processo desse. Então vamos começar a fazer isso mais no país. Mas vamos deixar de atacar as instituições, porque as pessoas dessas instituições estão se passando por vítimas. Vamos deixar de pedir a intervenção militar, propriamente dita. Por quê? Porque estão confundindo regime militar com ditadura militar. Nós estamos vivendo hoje uma democracia, uma ditadura dentro da democracia. Nós estamos gravando aqui, e as minhas palavras, eu estou medindo as minhas palavras, para que alguém não pegue uma palavra solta, e futuramente eu esteja aqui sendo acusado de fake news. Olha só, em plena democracia brasileira, Agora, Bebeto, um advogado dando uma entrevista a um canal com medo do que está falando. Bebeto, sobre essa situação da fake news, límpido e notório, a Joyce Hausmann, ela postou fake news, mandou fazer fake news, tem os áudios, tem toda a gravação. Ela nem foi citada nesse processo e nem foi citado a questão da quebra de sigilo bancário dela. Para o advogado Bebeto, é dois pesos, duas medidas ou não? Para o advogado Bebeto, eu digo só uma coisa, aqui, pelo que eu estou sentindo. Esse presidente da República, esse coitado, ele já aguentou tanta coisa, ele já aguentou tanto abuso, já aguentou tanta intervenção inconstitucional, você não poder nomear um assessor. Ele já tem aguentado tanto. A população brasileira deve dar, independente de quem, do nome da pessoa. Mas é o que está acontecendo com o nosso presidente. Nós temos que orar muito por esse rapaz. Olha,
a situação do Brasil nós estávamos numa situação decrescente. Nós tínhamos saído das estatais de rombos e roubos de 79 bilhões para 70 bilhões de lucro num ano. Então, se você for juntar os dois, dá mais de 140 bilhões positivo para o Brasil. O PIB já não estava dando negativo. Então, povo brasileiro, apoie o presidente, mas saibam apoiar. Não criem problema para o presidente. Não ataque as instituições, o povo, porque não precisa fazer esse ataque. Um dia, tudo vai vir à tona. Não se preocupe, Deus está olhando para a nossa nação. Bendita é a nação cujo Deus é, e essa nação se aproximou de Israel. Quem quiser crer, que creia. Mas a realidade é essa, nossa nação é uma nação hoje abençoada. Tudo vai vir à tona. Tudo que se prepara, eu digo isso, meu amigo William, porque olha só, tudo que eles planejam fazer com o presidente se volta contra eles mesmos, e eles ainda não notaram isso. Não quero nem levar para o campo espiritual aqui não, senão a gente vai começar a falar outras coisas. Mas eu quero só apenas dizer uma realidade. Parem de atacar as instituições, ataquem na legalidade, dentro da legalidade, rebatam os atos das pessoas, os atos errados, porque os certos a gente não pode atacar. Então a gente tem que rebater os atos errados dentro da constitucionalidade e da legalidade. Nós não podemos fazer o mesmo que eles estão fazendo. Nós temos que unir essa nação. Eles estão polarizando, é um poder contra o outro. Por quê? Porque estão mantendo eles no poder. Vocês ainda não viram isso? Que o que está mantendo muita gente no poder é essa briga. Bebeto, para encerrar, vou lhe perguntar uma situação, e já agradecendo. Todas as vezes que a gente precisou aqui do Bebeto no Crato, a gente foi atendido, todas. Não teve uma que não foi, seja criar lei, seja projeto, seja situação da Câmara, seja ajudar alguém que está desamparado, seja um pai precisando de socorro para uma filha, seja o que for, o Bebeto sempre teve, nesse tempo aí de labuta, junto, da direita conservadora, em todos os atos. No Crato sempre teve com o Bebeto. A situação hoje, Bebeto, que eu ia lhe perguntar é o seguinte: a justiça hoje, como cidadão, como cristão, como você vê a questão da justiça hoje, os fatos que nós vimos, prisão de pessoas inocentes, o STF fazendo esse tipo de prática, o STF não, decisões de ministros dessa feita, policiais militares presos porque postam uma coisa ou outra de Facebook contra o governador, até para criticar. O governador foi preso aqui, o Cabo Monteiro. Diante disso tudo, como é que você vê a justiça hoje, em 2020? João Paulo, eu prefiro não comentar, meu irmão. Porque não tenho mais segurança. Jurídica, não. É como eu estou te dizendo. Não tenho. Eu estou para lançar um livro sobre a lei de abuso de autoridade, eu estou criando um termo. Não tem na língua portuguesa, em primeira mão. É juização. O que seria a juização? É quando o juiz ele toma, ele decide, ele tem certas decisões baseado no seu próprio pensamento, sem fundamento doutrinário, sem fundamento legal, sem fundamento jurisprudencial. Ele ignora todos os fundamentos e do seu pensamento ali ele toma uma decisão. Infelizmente, em determinadas situações, nós estamos vendo muito isso. Olha, nessa mudança agora do Código de Processo Penal, não sei para que mudaram, não está sendo observado em muitos e muitos casos. Então, João, eu prefiro não comentar mais, porque dá vontade de chorar. Porque você saber que tem lei, você saber que tem jurisprudência, você saber que há doutrina, e você faz uma coisa bem linda, você acreditando que a lei ali vai ser cumprida, e não é de forma alguma. Então, não tenho o que comentar não, tenho que orar e pedir a Deus que mude. Eu quero só deixar aqui uma frase, um texto, um pequeno textozinho que eu escrevi.
que diz o seguinte, né, eu dei uma espanadazinha, mas eu vou ler ele na íntegra, que diz: segundo os estudos, até a década passada, o STF não tinha nenhum protagonismo político. Portanto, também não era alvo de nenhuma crítica. Já nos dias atuais, infelizmente, alguns ministros passaram a se comportar como se políticos fossem. Desse modo, ficaram expostos a todo tipo de críticas. Na realidade, o juiz é para julgar, conforme os autos, com imparcialidade, a partir do instante, a partir do momento que passa a se comportar como comentarista político ou como psicólogo, ao diagnosticar o comportamento de um paciente, infelizmente, essas atitudes ferem de morte a própria instituição na qual fazem parte. Consequentemente, atraindo para si, para a própria instituição, juízes de valores sobre os seus comportamentos inadequados para o cargo de juízes que ocupam. Pois o juiz é para ele opinar simplesmente nos autos e não fora destes. Então fica aqui essa pequena reflexão e dizer que a partir do momento que você passa a atirar pedra, você também receberá pedrada. Foi o que aconteceu, não tem perigo. Então as pessoas, quando alguns ministros, começaram a opinar sobre políticas, sobre vários assuntos, as pessoas se sentiram no direito de rebater as críticas. E aí, como alguns ministros, passaram a ir para a esfera política, muitas pessoas começaram a se achar no direito de também opinar sobre os processos e as decisões desses juízes. Então aí foi uma bola de neve que alguns juízes, vamos dizer o caso aqui do STF, alguns juízes lá do STF, alguns ministros, eles foi quem criaram essa atração para eles. Aí agora, quando choveu, porque eles são apenas 11, e alguns foi que começaram a se comportar desta forma, né? Mas com ativismo praticamente de opinião política. Mas aí, brasileiros são 210 milhões de brasileiros. Desses, no mínimo 50 e tantos milhões se acharam no direito de opinar por tudo aquilo que alguns ministros estão fazendo. Olha só o que foi. Então eles criaram uma situação quando eles saíram dali do seu campo, da sua vitrine, e passaram aí para o campo, para o debate político. Aí as pessoas começaram a revidar com as críticas. Então é por isso. Mas só porque as pessoas estão fazendo errado, porque as pessoas, além de estar atacando os próprios ministros, que não eram para fazer isso, atacando o que eu digo, com alguns comentários, né? Estão também com alguns comentários atacando a própria instituição. O STF não pode sair fraco disso, de forma alguma, porque o STF é quem nos dá sustentação em tudo. Nós temos que fortalecer cada vez mais o STF, o Supremo Tribunal Federal. Agora, alguns atos abusivos, se estiver ocorrendo atos abusivos por parte de alguns ministros, aí estes, dentro da legalidade da constitucionalidade, devem ser atacados esses atos e os responsáveis punidos como qualquer cidadão brasileiro e será punido se assim errar. Então pronto, é simples, o problema está resolvido. Cada um, eu vou até aqui terminar com uma brincadeira, né, que até parece que faz parte de uma música aí do mundo, que diz o seguinte: cada qual no seu quadrado. Só. Pessoal, por cá, João Paulo Ramos, TV Conservadora. Sigam aí na Rádio Gospel FM 103.7, de 9 às 10 horas. Jornal A Verdade, da Direita Conservadora, junto do Pastor Evandro.